Olá, turminha da pré-escola. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gislene. Vocês estão gostando das aulas? Trouxe mais uma aula bem legal para vocês. Vamos ver? O conteúdo da nossa aula é rios e peixes. Na hora da história, teremos a lenda do tucunaré. A apostila será a página 72 e 73 e a tarefinha será em casa 11. Vamos lá? Abram comigo, por favor, na página 72. Aqui embaixo temos o número na gotinha vermelha, o 7 e o 2. Vejam, esse aqui, em vermelho destacado, é o título do nosso texto. Façam o dedinho para fazer a leitura comigo. O Brasil tem rios e como tem. Olha só que interessante. O Brasil tem rios e como tem. Façam um círculo no nosso título. Pode ser com seu lápis de escrever mesmo, se você não estiver com lápis vermelho aí. Agora eu vou ler para vocês as informações que o nosso texto traz. No Brasil, existem muitos rios. Alguns são bem grandes, outros nem tanto. Os 5 maiores rios do Brasil são o Rio Amazonas, o Rio Paraná, o Rio Madeira, o Rio Puros e o Rio São Francisco. Você já ouviu falar em algum deles? Esse é o Rio Amazonas. O Rio Amazonas é um dos maiores rios do mundo. No Brasil, ele é o que percorre a maior distância. Ele tem aproximadamente 7.000 quilômetros de comprimento. Isso é uma distância muito grande. Ele também é o maior em volume de águas. Ele tem a nascente na Cordilheira dos Andes, no Peru, um país vizinho ao nosso. Ele entra no Brasil através do Rio Solimões, percorre até o estado de Amazonas, onde ele ganha o nome de Rio Amazonas. Esse é o Rio Paraná. Esse rio, ele tem a nascente aqui no Brasil, diferente do Rio Amazonas. Ele nasce lá entre o estado de São Paulo e o estado de Mato Grosso do Sul. Suas águas banham a divisa do Brasil com o Paraguai. Ele também tem uma importante usina, a usina de Itaipu. Ela fica na divisa do Brasil com o Paraguai e produz energia para diversas cidades, tanto do Brasil quanto do Paraguai. Agora, o Rio Madeira. Notem que as suas águas são barrentas, escuras. É porque elas possuem grande quantidade de argila, uma espécie de barro. O Rio Madeiras fica situado entre os estados do Amazonas e Rondônia. É um rio de pesca e a sua pesca é muito importante para a economia desses dois estados. A fauna dele é bem rica. Lá a gente consegue encontrar o boto cor-de-rosa, o peixe-boi, o peixe pirarucu, o peixe tucunaré, entre outros. Vamos ver também o Rio Puros. É um rio bem sinuoso, um rio que faz muitas curvas durante o seu percurso. Esse rio, como o Rio Amazonas, também nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, um país vizinho ao nosso. Ele também é um rio de pesca. Contribui com a sua pesca para o sustento de várias comunidades que vivem às suas margens. Vejam, aqui é uma comunidade, ó. Essa comunidade vive basicamente da pesca do Rio Puros. Agora, o Rio São Francisco. Aqui no Brasil, ele também é conhecido como Velho Chico. Ele tem a sua nascente aqui no Brasil, lá na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais. Vejam, essa é a nascente dele, ó. Bem singela, parece mais uma mina d'água, né? Observem bem essa imagem que vocês vão ver lá na frente como é que ela vai ficar. Aqui, ó, é a primeira queda d'água dele, a Cascadanta, a primeira cachoeira do Rio São Francisco. Vamos ver o percurso do Rio São Francisco pelo Brasil? Ele nasce aqui, ó, na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, próximo à capital de Belo Horizonte. E vai percorrendo, passa pelo estado da Bahia, o estado de Pernambuco, corta o estado de Alagoas e Sergipe e deságua no Oceano Atlântico. Ele também é um peixe de pesca, contribui bastante para a economia dos estados por onde ele vai percorrendo. Aqui, deságua no oceano. Olha só a nascente dele, a imagem lá do começo. Agora vejam o rio em seu curso.
quanta diferença da nascente. Sabem por que isso acontece? O rio ganha proporções porque no decorrer do seu curso ele recebe as águas de vários afluentes. O que são afluentes, professora Gislene? Afluentes são pequenos rios que vão desaguando no Rio São Francisco e por isso ele vai ganhando proporção e volume. Nós vimos que esses são os 5 maiores rios do Brasil, mas eu gostaria de lembrar um pouquinho de um outro rio que é também bastante interessante, o Rio Iguaçu. Ele banha as cataratas de Foz do Iguaçu, que faz fronteira com o Brasil e a Argentina. Esse pedaço aqui, ó, essas águas são brasileiras. Aqui as águas já são argentinas. Quem já ouviu falar das cataratas de Foz do Iguaçu? Pode ser que alguém já tenha até ido conhecer. Se ainda não foi, vale a pena fazer uma visita. É um lugar bem bonito. Agora, nós vamos aprender um pouquinho sobre as comunidades ribeirinhas. O que são comunidades ribeirinhas? São famílias que vivem à margem do rio. Vou ler para vocês. Muitas pessoas vivem perto das margens dos rios. Para elas, os rios são muito importantes, porque neles pescar peixes e navegar. Os grupos de pessoas que vivem às margens dos rios são chamados de comunidades ribeirinhas. Notem uma coisa que é bem peculiar desse tipo de comunidade. As casas são feitas em madeiras e geralmente sobre estacas. Olha, nessa imagem dá para ver um pouco melhor. Vejam, são construídas no alto, são fincadas estacas nas margens dos rios e são construídas no alto. Por quê? Porque quando o rio enche com a chuva, assim as águas não adentram as casas. E mesmo assim, em alguns casos, quando os rios têm cheias muito grandes, acontece de encher uma casa ou outra de água. Olha só que interessante, essas aqui, ó, essas imagens é de um rio bem cheio, não dá para visualizar as estacas, ó, já estão debaixo da água. Quando o rio enche, a gente não consegue ver as estacas, por isso elas são construídas em cima de estacas, para a água não alcançar as casas. Olha essa imagem, olha como eles vivem. Essa imagem, a senhora está lavando roupa na beira do rio. Eles utilizam a água do rio para quase tudo, para comida, para o banho, para a lavagem da roupa e também para a confecção de artesanatos. Agora, nós vamos responder a questão que tem lá embaixo da página 72. Vou ler para vocês. Existe algum rio na sua cidade ou perto dela? Você sabe o nome dele? Escreva o nome dele, escreva o nome desse rio. Aguarda só um momentinho. Vamos verificar se tem algum rio na nossa cidade? Vamos ver. Aqui está a nossa cidade, Barretos. E aqui, Guaíra. Lembra que na aula passada nós aprendemos que Barretos tem alguns vizinhos, algumas cidades que são vizinhas? Guaíra é uma delas, ó, fica bem ao lado. Esse percurso de azul aqui é a distância entre Barretos e Guaíra. Notem que corta esse percurso, ó, um rio, ó. Ele é um pouco pequeno, né, em comparação a este outro rio aqui, que é mais largo e maior, que é o Rio Grande. Este rio aqui faz o percurso cortando o município de Barretos e Guaíra e deságua as suas águas aqui no Rio Grande. Então ele passa aqui, ó, pertinho da nossa cidade e também do lado de Guaíra. Então, nós temos um rio aqui e um outro um pouco próximo, que é o Rio Grande. Ele não fica aqui do lado de Barretos, mas é bem próximo da nossa cidade. Fica do lado de Colômbia, que também é uma cidade vizinha. Notem que ele passa aqui, ó, entre Colômbia e Planura. Ele faz a divisa do estado de São Paulo com o estado de Minas Gerais. Colômbia está aqui dentro do estado de São Paulo, o nosso estado, que a gente já aprendeu na outra aula, né? E Planura, que está no estado de Minas Gerais, que é um outro estado. Então, vamos responder a nossa questão? Temos sim, temos o Rio Pardo e o Rio Grande. Esses dois rios são rios próximos à nossa cidade. Com a ajuda da mamãe e do papai, vocês vão responder. Não deixem de colocar aqui embaixo, ó, ao lado da gotinha vermelha, a data. Agora que nós já aprendemos um pouco sobre os rios, vamos aprender um pouco sobre os peixes. Peixes de água salgada e peixes de água doce. Você sabe a diferença?
Eu vou explicar para vocês. Água salgada é a água do mar. Se você for um dia na praia, experimenta uma gotinha da água para vocês perceberem que ela é salgada, mas é só uma gotinha porque aquela água lá nós não podemos beber, faz mal para a nossa saúde. A água doce é considerada as águas dos rios, que é inclusive a água que chega nas nossas torneiras para a gente tomar banho, fazer comida. Então vamos lá. Ó, esse é o peixe tucunaré. Notem bem esse peixe, porque nós vamos trabalhar ele. Olha como ele é bonito, tem uma cor esverdeada, com algumas manchas pretas e a barriguinha dele é branca. Ele é um peixe de água doce, ele vive no rio. Esse é o barrigudinho. Na aula da professora Débora, ela já mostrou para vocês, um peixe de aquário, de água doce. Ele tem esse nome porque tem uma barriguinha aqui embaixo, ó. Agora esse peixe é o peixe-lua, ó, todo arredondado. Ele é um peixe de água salgada, ele é um peixe de água do mar. Aqui é o acará, olha como ele é bonito. Esse também é um peixe de aquário, é um peixe de água doce. O peixe voador, olha só que interessante. Veja por que ele tem esse nome. Porque ele dá saltos na água e voa durante um percurso até cair na água de novo. E esse é o peixe-espada. O peixe-espada é conhecido assim porque tem um enorme focinho acima da sua boca, que parece uma espada. Esses são peixes de água salgada, são peixes que vivem no mar. Agora que vocês já aprenderam quais são os peixes que vivem no rio e no mar, vamos ver um peixe que inspirou uma brincadeira? Vamos lá. Aqui na página 73, a página do lado, eu vou ler para vocês o que diz a nossa brincadeira. O peixe que inspirou uma brincadeira. Olha ele aqui, ó, o tucunaré. Lembra? Comentei ele no slide anterior, o peixe de água doce. Aqui ele já está numa fase adulta, grande. Agora, aqui na página 72 ainda, abaixo do nosso título, olha só, o nosso título destacado em vermelho com letras maiores. Vocês vão pedir para a mamãe o anexo com a figurinha do peixe tucunaré, essa daqui, ó, e vão colar aqui no quadradinho. E eu vou fazer a leitura do nosso texto para vocês. Um dos peixes mais conhecidos do Brasil é o tucunaré. Seu corpo é longo e estreito, cheio de escamas de cor amarela esverdeada. Por cima, ele é escuro, sua barriga é branca. Ele também tem uma mancha redonda e preta na cauda. Os tucunarés podem medir entre 30 centímetros e 1 metro de comprimento. Esses peixes são muito gulosos. Eles comem peixinhos pitus e qualquer tipo de inseto que caia na água, quando perseguem uma presa. Eles não desistem e nadam atrás dela até pegá-la. Foi observando esse jeito de viver do tucunaré que o povo indígena Paraná inventou uma brincadeira. Olha, então o nosso texto traz informações sobre o peixe tucunaré. Eu quero chamar a atenção de vocês agora para observar uma coisa. Nós já aprendemos na aula passada que é um poema e como ele é feito, né? Em estrofes, com rimas e versos. E o texto informativo, você já ouviu falar nele? Eu vou explicar agora um pouquinho sobre ele. O texto informativo é um texto que traz informações sobre algum assunto, sobre algum tema. No nosso caso aqui, sobre o peixe tucunaré. Então vejam como ele é feito. Ele é feito em parágrafos. Note, o primeiro parágrafo. Vou ler para vocês a informação que traz. Um dos peixes mais conhecidos do Brasil é o tucunaré. Então, o primeiro parágrafo está trazendo uma informação para nós. Ele está falando que o tucunaré é um dos peixes mais conhecidos do Brasil. Vejam o segundo parágrafo. Seu corpo é longo e estreito, cheio de escamas, de cor amarela esverdeada. Por cima, ele é escuro e sua barriga é branca. Ele também tem uma mancha redonda e preta na cauda. Olha, o segundo parágrafo traz uma outra informação. Está falando para nós como é o corpo do peixe tucunaré. Percebam que cada parágrafo vai trazendo informações. O terceiro parágrafo fala: os tucunarés podem medir entre 30 centímetros e 1 metro de comprimento. O terceiro parágrafo traz uma informação diferente. Está dizendo que o peixe tucunaré pode ter tamanhos diferentes. Vamos ver o quarto parágrafo. Esses peixes são muito gulosos. Eles comem peixinhos, pitus e qualquer tipo de inseto que caia na água.
quando perseguem uma presa, eles não desistem e nadam atrás dela até pegá-la. Olha, o quarto parágrafo já está trazendo uma outra informação. Ele está falando um pouco sobre a alimentação do tucunaré, o que ele come, como ele captura as suas presas. Agora vejamos o quinto parágrafo. Foi observando esse jeito de viver do tucunaré que o povo indígena Paraná inventou uma brincadeira. Olha, o quinto parágrafo está trazendo uma informação diferente. Está dizendo que o povo indígena Paraná observou a forma como o peixe vivia e inventou uma brincadeira. Então, percebam, é um texto informativo, porque cada parágrafo dele traz para nós uma informação diferente da outra. E por isso ele é escrito em parágrafos e não em estrofes, como o nosso poema. Agora, eu quero que vocês percebam uma coisa. Aqui no nosso texto está dizendo que o peixe tucunaré mede entre 30 centímetros e 1 metro de comprimento. Quando pequeno, ele tem 30 centímetros de comprimento. Olha, notem essa régua. Essa régua aqui é a régua que a gente usa na sala de aula para fazer as medidas, né, e trabalhos. Ela tem 30 centímetros de comprimento. É o tamanho de um peixe na sua fase pequena. Agora, vamos olhar essa daqui. Essa régua aqui tem 1 metro de comprimento. A gente também usa ela na sala de aula para os nossos trabalhos. Percebam, olha como ela é grande. Esse é o tamanho do peixe tucunaré já numa fase adulta, crescido. Agora eu quero que vocês comparem os dois tamanhos. Vejam. A régua de 1 metro e a régua de 30 centímetros. Olha a diferença do tamanho. Ele, quando pequeno, aqui nessa régua pequena, e aqui já num tamanho maior de 1 metro de comprimento. Olha aqui no slide. Ele com 30 centímetros na fase pequena dele e aqui o peixe já na fase adulta, com 1 metro de comprimento. Vocês viram a diferença? Como ele cresce no decorrer de sua vida? Agora, nós observamos lá no quinto parágrafo que o povo indígena observou como esse peixe vivia no fundo do rio e fez uma brincadeira, criou uma brincadeira, a brincadeira do tucunaré. Eu vou explicar para vocês como ela funciona. Eles observaram que o tucunaré lá no fundo do rio, ele gosta ele nada lá em águas profundas, ele não gosta de águas rasas, tá? E lá no fundo do rio, ele tem um jeito especial de fazer a sua pesca, de capturar as suas presas. Ele fica num cantinho lá, escondidinho para ninguém ver. E à sua volta vão nadando peixinhos, que aqui na brincadeira está representado por crianças. Veja, aqui é o tucunaré, que fica aqui na toca dele, e aqui à sua volta, essas crianças, ó, são os peixinhos, está simbolizando os peixinhos que nadam lá no fundo do mar. Então, o tucunaré fica aqui de olho, observando tudo que passa aqui em volta de sua toca e vai capturando e colocando lá dentro para depois ele se alimentar. Vejam, aqui na apostila, essa brincadeira foi construída com estacas e linha, mas você pode fazer ela na sua casa desenhando os quadrados no chão. Um quadrado pequeno para simbolizar a toca do tucunaré e um quadrado grande em volta que vai simbolizar o espaço aonde as outras crianças vão ficar, simbolizando os outros peixinhos, tá? Então, não esqueçam, uma criança vai ficar aqui dentro representando o peixe tucunaré, que vai capturar os outros. E as crianças que vão ficar aqui em volta vai representar os peixinhos que estão nadando em volta, tá? Essa brincadeira tem uma regra. As crianças que vão representar o peixinho não podem sair para fora dessa marca aqui que nós estamos delimitando com a linha. E aí, na sua casa, você pode fazer com o giz, ok? Agora, eu quero que vocês venham comigo para ver como seria isso lá no fundo do rio. Vamos! Eu deixei montado aqui para vocês um cenário simbolizando o tucunaré lá no fundo do rio. Então, vejam, o tucunaré é esse peixinho aqui laranjado,
com as marquinhas pretas que está dentro da sua toca. E aqui à sua volta, todos esses peixes são os peixinhos que ele pretende capturar. Então vamos ver como é que isso aconteceria na prática, lá no fundo do rio? Então os peixinhos vêm nadando, nadando, nadando e o tucunaré pega para ele. E outro peixinho vem nadando, nadando, nadando e o tucunaré pega para ele novamente. E assim sucessivamente, vão vindo os peixinhos e o tucunaré vai capturando eles, ó, vai deixando lá na toca para ele comer depois. Olha, vejam como seria. Tudo que nada aqui em volta da toca do tucunaré, o tucunaré pega e traz para a toca dele, olha. Viram como funciona lá no fundo do rio? A mesma coisa vai acontecer na brincadeira. Na brincadeira, as crianças que passarem aqui em volta da toca do tucunaré, o tucunaré vai pegar e trazer de volta para cá. Façam essa brincadeira em casa, vocês vão adorar. Agora é a hora da história, a lenda do tucunaré. Vou chamar para contar para vocês essa historinha a professora Jane. Olá, eu sou a tia Jane e hoje eu vou contar a história para vocês do tucunaré. Vamos lá? Dizem que há muito tempo, milhares e milhares de anos, lá no meio da floresta amazônica, havia uma tribo de índios. E nessa tribo havia harmonia, paz e amor. Assim que Coaraci, a luz do dia, brilhava, lá na aldeia a vida começava a fervilhar. Os curumins saíam para brincar. Nadavam no rio, pulavam, jogavam peteca. As mulheres dividiam o serviço. Algumas olhavam as crianças, outras começavam a fazer a comida e outras iam colher milho e mandioca. Os homens também. Alguns iam caçar porco do mato e outros iam pescar. Dividiam o serviço e tudo que conseguiam entre eles. Assim que ia-me a noite começava a cair, os curumins reuniam-se na aldeia, dentro da oca, e lá iam ouvir histórias. Ficavam quiriri, quietinhos, para ouvir o que os mais velhos tinham para contar, como vocês. Todos viviam felizes. Para eles, cuidar da terra era muito importante, porque para eles, a terra era Ebiporã, terra bonita. Todos viviam felizes naquela aldeia. E era muito importante viver juntos. Todos, menos um. Havia um índio que não queria viver na comunidade. Queria viver sozinho. Ele gostava de viver no buraco do tronco das árvores. E sozinho gostava de pescar e consumir o que conseguia pescar. Ele não usava arcos e flechas como os outros, não. Ele nadava e pegava os peixinhos com as mãos. Gostava de comer piranhas, aqueles peixes que os dentes são bem afiados.
Ele gostava de pintar o seu corpo com listas coloridas, amarela, azul, verde. Assim que a água do rio enchia na maré alta, ele mergulhava no rio. E foi numa dessas vezes que ele mergulhou e ninguém mais se perdeu naquelas águas. Os índios que viravam e mexiam viam ele por ali, procuraram e não viram mais. Onde foi parar aquele homem tão estranho, aquele índio tão solitário? Ninguém mais viu. Um peixe muito diferente. Um peixe parecido com aquele índio, cheio de listras coloridas, verdes. Ele era todo amarelo, tinha partes azuis. Os índios deram um nome para ele, Tucunaré. Tucunaré significa amigo das árvores, porque ele gostava de pôr seus ovos no toco das árvores que viviam ali na beira, que estavam ali na beira do rio. E eles também, esse peixe, é o único que come as piranhas. Foi assim que me contaram. E você, já viu um tucunaré? E essa a outra. E quem quiser, que conte outra. A nossa tarefinha será em casa 11. Vou ler para vocês o que diz ela. Peixe de rio ou peixe de mar? Colhe as imagens de peixes que sobraram da coleção Imagens do Brasil nos quadros correspondentes. Depois complete o nome do lugar onde cada um deles vive, rio ou mar. Então vocês vão pedir para a mamãe, do anexo que já está guardadinho lá no envelope ou no potinho de margarina, as figurinhas dos peixes que vocês têm lá. E vocês vão olhar no anexo e procurar o nome aqui no quadradinho, ó, e tentar identificar o nome para fazer a colagem de cada um. Aqui na frente, nos quadradinhos em vermelho, vocês vão precisar completar a palavrinha que é o nome do lugar onde cada um deles vive. Ó, aqui começa com a letra R, aqui com a letra M e aqui embaixo a letra R de novo. Mas eu não vou falar para vocês, vocês vão ter que tentar ler aí em casa junto com a mamãe e o papai, tá bom? Aqui na questão 2 está escrito, no verso da folha, desenhe um rio cheio de peixes, dê um nome para o seu desenho. Então, no verso da folha, vocês vão desenhar um rio cheio de peixes, vai dar um nome para o seu desenho e vai tirar foto e mandar para a sua professora. Não esqueçam de colocar aqui embaixo o nome de vocês e a data. Temos outra tarefinha. A professora de vocês vai mandar no grupo de WhatsApp uma canção que chama Cantos de Aves do Brasil. Ouçam essa canção, porque vocês vão utilizar ela na próxima aula. Dicas para as famílias. Pesquise os rios mais belos do Brasil e sobre os rios da nossa cidade. Brinque. Hoje vimos a lenda do Tucunaré e também aprendemos uma brincadeira indígena. Brinque com a família. Pesquise sobre o encontro das águas dos rios Rio Negro e Solimões, Rio Pardo e Rio Grande. Muito interessante essas dicas, pais. Enriquece muito o conteúdo da nossa aula. Agora nós temos um recadinho. As professoras estão morrendo de saudade dos seus alunos e mandaram um recadinho para eles. A professora Marina Meirelles, da escola Fausto Lex, está dizendo: olá, meus pequeninos, estou com muita saudade de todos vocês. Enquanto não voltamos à escola, vamos estudar por aqui. Espero que vocês estejam seguros em casa e atentos às aulas. Estamos afastados por enquanto, mas logo nos veremos novamente. Milhões de beijos e abraços. A nossa aula termina por aqui. Façam uma brincadeira, vocês vão gostar bastante. Fiquem todos com Deus, até a próxima.